Dando sequência aí ao nosso estudo, né, de relações trigonométricas, vamos aqui para os exercícios. Então vamos fazer aqui o primeiro exercício, seria uma aplicação básica das relações trigonométricas. Então, sabendo que seno de alfa é igual a 3/5, com alfa maior que π sobre 2 e menor que π, calcule. Aí, ó, o que eu vou determinar aqui, usando as relações trigonométricas? Cosseno de alfa, tangente de alfa, cotangente alfa, secante alfa e cossecante, tá? Então, aqui estão as demais funções. Certo? Então, se pedir para você calcular as demais funções, já sabe que são todas as outras aí restantes. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui é o valor do seno. Então, geralmente, se você tem o valor do seno e deseja determinar o cosseno, ou o contrário, né? Você tem um cosseno e deseja determinar o seno, a saída básica é você usar a relação fundamental. Então, o que nós sabemos? Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Certo? Então, nós vamos substituir aqui. Seno de alfa é 3/5, então é lá, 3/5 elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa, né? Aqui é o que eu estou querendo para a letra A, o cosseno, o valor do cosseno. Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Bem, nesse caso aqui, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado vai dar 25, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Como eu quero cosseno, eu vou deixar aqui, ó, o cosseno no primeiro membro, cosseno ao quadrado de alfa. E aqui vai ficar 1, 9 sobre 25, positivo, passando para o segundo membro, vai passar negativo. Então, 9 sobre 25. Tudo bem aí? Então, no caso aqui, ó, ei, presta atenção aí. Cosseno ao quadrado de alfa é igual, aqui, ó, 25, que é vai ser o MMC aqui, ó, nessa expressão. Aí 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25 vai dar o quê? 1 vezes 9, 9. Então daqui eu vou tirar que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 25 menos 9, que vai dar 16 sobre 25. Como eu quero o valor do cosseno, então vamos lá. Cosseno de alfa é igual. Olha aqui, presta atenção. Como aqui está o quadrado, eu já sei que esse valor, o resultado do cosseno, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Então vai ficar mais ou menos 16 sobre 25. Só que aqui, ó, o quadrado, né, vai passar como o quê? Raiz quadrada. Deixa eu melhorar aqui. Então vai ficar assim, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. E eu chego no valor do cosseno. O cosseno de alfa pode ser o quê? Mais ou menos 4 sobre 25. Ou melhor, sobre 5. Certo? Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Então, cheguei no valor do cosseno. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Nós temos dois valores, tá? Você pode estar se perguntando, peraí, Nato, para que ele deu essa informação aqui, ó? Então, para que ele deu essa informação aqui? Então, ele está definindo o quadrante em que o ângulo, né, alfa se encontra. Se você lembra, quando nós estudamos lá as funções seno, cosseno e tangente, nós mostramos que dependendo do quadrante em que essas funções se encontram, elas podem ser positivas ou negativas. Então, o que nós precisamos aqui analisar? Então, bora fazer o seguinte, bora representar aqui, ó, a nossa circunferência trigonométrica. Então, se você lembra aqui, primeiro quadrante, segundo, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante.
O primeiro quadrante, ele vai o quê? De 0 a 90 graus, que como aqui está definido em radianos, eu vou colocar já em radianos, de 0 a π sobre 2. O segundo quadrante vai de π sobre 2 a π radianos. O terceiro quadrante de π a 3π sobre 2. E o quarto quadrante, ele vai o quê? De 3π sobre 2 a 2π. Certo? No eixo x, se você lembra, o eixo x está associado aos valores do cosseno. E o eixo y aos valores do seno. Então aqui eu tenho os valores de seno e aqui eu tenho os valores do cosseno. Certo? Então vamos identificar. Se o ângulo alfa está no segundo quadrante, ou seja, está entre π sobre 2 e π, né? Quais são os valores de seno e de cosseno? Então, o meu ângulo alfa, ele se encontra o quê? Meu ângulo alfa, aqui ó, ele se encontra no segundo quadrante. E aí, se nós formos analisar o segundo quadrante, no segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. E o seno positivo. Tá? Então, olha lá, o arco alfa, que está no segundo quadrante, o seu cosseno é negativo e o seu seno é positivo. Então, aqui concorda, né? O seno é 3/5, que é um valor positivo. Mas o valor do cosseno está associado ao eixo x, é o quê? Negativo. Então, aqui eu tenho dois valores. Cosseno de alfa é mais 4/5 e menos 4/5. Como o arco alfa está no segundo quadrante, obrigatoriamente esse cosseno tem que ser o quê? Negativo. Então, quem me interessa aqui, olha lá, é o valor o quê? Negativo do cosseno, porque o alfa está no segundo quadrante. Então, vai ficar, ó, o cosseno de alfa é igual a quem? A menos 4/5. Esse é o valor do cosseno. Tá? Então, só repetindo aí, como o ângulo alfa está no segundo quadrante, no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Por isso que eu estou considerando o valor negativo do cosseno. Ok? Muito bem. Com isso, já podemos definir o quê? As demais funções. Então, vamos lá. Quais são as demais funções? Vou aqui, letra B. Letra B, eu quero a tangente. O que é a tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo é o quê? É o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, daqui eu tiro que a tangente de alfa é igual a... o quê? Qual é o valor do seno? Aqui, ó, 3/5. Dividido pelo valor do cosseno, que a gente já definiu aqui, ó, menos 4/5. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar o quê? 3/5 vezes, aqui ó, menos 5/4. Simplificando aqui, 5 com 5, a gente chega no valor da tangente. Então, tangente de alfa vai ser menos 3/4. Bom, 3/4. Tá ok aí? Agora, o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, eu não vou... Como eu já tenho o valor da tangente, eu não vou aplicar cosseno sobre seno. Vou logo utilizar. Como a cotangente é o inverso da tangente, eu vou pegar o valor da tangente e vou inverter. Então vai ficar menos 3/4. Invertido vai ficar o quê? Menos 4/3. Observe uma coisa, o que eu estou fazendo é calculando o valor inverso, não é simétrico. Tá?
Por isso que eu mantive o quê? O sinal. Então, no inverso, né, eu não troco o sinal, eu mantenho o sinal, ok? Então, eu trocaria o sinal se eu quisesse o simétrico, mas eu quero aqui só o inverso. Então, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Legal? E aqui para fechar, o que nós sabemos? Tá? Deixa eu só arrumar um espaçozinho aqui para eu poder mostrar as outras. Então, mostramos aqui cotangente, aqui é a letra C, né? Cotangente. Secante. Vamos lá, na letra D aqui. Secante de um ângulo. O que é a secante? É o inverso do cosseno. O inverso do cosseno. Então, qual é o inverso do cosseno? Qual é o valor do cosseno que nós encontramos? Menos 4/5. Então, invertido, lembra lá, né? Não troca o sinal. Então, vai ficar o quê? Menos 5/4. Tá? E, para fechar esse exercício, a letra E, que é a cossecante. O que é a cossecante de um ângulo? É o inverso do seno. Certo? Desse ângulo. Então, a cossecante, como é inverso do seno, seno 3/5, o inverso vai ser o quê? 5/3. Então, pronto. Aí, as demais funções. Cosseno, menos 4/5. Tangente, a razão entre seno e cosseno, então ficou 3/5 por menos 4/5. Mantive o sinal, né? Aqui, ó. Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, simplifiquei por 5, ficou menos 3/4. Cotangente é inverso da tangente, então invertendo aqui, ó, menos 3/4, invertendo vai ficar menos 4/3. Secante é o inverso do cosseno. Cosseno nós encontramos aqui menos 4/5, invertido vai ficar o quê? Menos 5/4. Né? E a cossecante é o inverso do seno. O valor do seno que foi nos dado é 3/5, invertido vai ficar o quê? 5/3. Dando sequência na resolução de exercícios envolvendo relações trigonométricas. Então, vamos lá. Segunda questão. Sabendo que tangente x é igual a raiz de 2, com x pertencente ao terceiro quadrante, calcule cosseno x. Tá? Como aquela primeira questão a gente resolveu utilizando as relações principais, eu quero resolver uma utilizando agora uma das relações secundárias. Como eu tenho o valor da tangente, então eu vou usar a seguinte relação. Olha lá, eu vou usar a relação que secante ao quadrado x é igual a 1 mais tangente ao quadrado x. Ok? Então, vamos lá. Secante ao quadrado x é igual a quê? 1 mais... Qual é o valor da tangente que foi nos dado? A raiz de 2. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, que é o valor da tangente. Tudo bem? Então, vamos lá. Secante ao quadrado x é igual a 1 mais, né? Raiz de 2 ao quadrado, olha aqui, vai dar 2. Então, secante ao quadrado de x é igual a 3. Daqui eu tiro, então, que secante ao quadrado, no caso aqui, secante x, esse quadrado vai passar como raiz de lá, então vai ficar assim, ó, mais ou menos raiz de 3. Daqui eu tiro que a secante de x é mais, no caso, né? Colocar, deixar esse jeito aqui, primeiramente, fazer uma análise. Bem, então chegamos aqui no valor da secante. Secante pode ser mais ou menos raiz de 3, certo? Agora, nós sabemos das relações principais, né, que a secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Então, eu posso afirmar que o cosseno de um ângulo também é o quê?
como um é o inverso do outro, o cosseno de um ângulo é igual ao inverso da secante. Né? Matematicamente a gente só permutou aqui. Então, se secante é inverso do cosseno, então cosseno é inverso da secante. Com isso, nós podemos o quê? Determinar o cosseno. Que é isso que ele está pedindo para a gente. Legal? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó. Cosseno de x igual inverso da secante. O que que nós encontramos com o secante? Mais ou menos raiz de 3. Então, qual é o inverso? Lembra lá, né? Então, vai ficar mais ou menos... O quê? Mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Certo? Daqui, observe que o radical está no denominador, então vamos racionalizar. Então, olha aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3. Tudo bem? Racionalizando isso vai ficar como? 1. Então, vai ficar mais ou menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Tudo bem? Então, nós encontramos dois valores para quem? Para o cosseno. Mas, observe aqui no enunciado, não é? Que além do valor da tangente, ele me deu o quadrante em que o ângulo X se encontra. Então, se nós formos lá relembrar, né, eu vou colocar aqui, ó, o nosso ciclo trigonométrico. Nós temos o arco X está no terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, aqui o terceiro. Então, aqui está o meu arco X, terceiro quadrante. O X, né? Aqui nós temos os valores do cosseno de X e aqui os valores do seno de X, certo? Então, como eu quero cosseno, olhando para cá, olha aqui, o valor do cosseno do ângulo X, né, já que ele está no terceiro quadrante, ele é um valor que? Negativo. Então, o arco X está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Como eu tenho dois valores, o que vai me interessar? Só o negativo. Então, o cosseno de x vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Vamos resolver aqui mais uma questão de aplicação das relações trigonométricas. Tá? Então, aqui, ó. Determine y pertencente a reais, tal que cosseno x igual a y sobre 3 e seno x igual a raiz de y menos 1 sobre 3. Para isso, como eu já conheço aqui o cosseno e seno, e o que eu desejo determinar é o y, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a relação fundamental, né, que nós já mostramos, que é essa aqui, ó, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Bem, vamos fazer aí a substituição dos valores de seno e cosseno, já que eu conheço aqui. Vamos lá, seno vai ser, olha, raiz de 3y menos 1. Só que isso aqui, ó, sobre 3, né? Sobre 3. Só que isso aqui já está, ó, ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x, que eu tenho aqui, ó, y sobre 3. Isso aqui está ao quadrado. Isso aqui é igual a quê? A 1. Tudo bem? Agora olha aqui. Esse quadrado, ó, posso simplificar aqui, né? O que sobra? 3y menos 1 sobre... Esse 3 aqui está ao quadrado, então 3 ao quadrado vai dar 9. Mais... Ok? Mais y ao quadrado sobre 3. Né? Então vai ficar, ó, y ao quadrado... Ó, y ao quadrado sobre 3 ao quadrado é 9. Isso aqui igual a 1. Tudo bem? Agora, como eu tenho aqui uma equação fracionária, vamos achar o MMC. A gente já pode obter aqui, né? Já observar que o MMC aqui é quanto? É 9. Tudo bem? Então, vamos lá. 9 dividido por 9 dá 1. Vezes 3y menos 1. 3y menos 1. Igual. 9 dividido por 9 dá 1. Vezes y ao quadrado. Y ao quadrado. Igual
que o denominador é 1. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Você já deve ter observado aqui, né, que nós vamos obter uma equação do segundo grau. Então vamos lá. Já está o y ao quadrado, já está o mais 3y, aqui menos 1, e o mais 9 vai passar para cá, ó, menos 9, igual. Então aqui vai ficar y ao quadrado mais 3y menos 10 igual a 0. Tudo bem? Bem, aqui basta você resolver essa equação, né? Você pode usar lá a fórmula de Bhaskara, você pode utilizar aqui uma boa alternativa, seria a soma e produto, né? Então pense em dois números onde nesse caso, vamos lembrar, né, a soma tem que dar, como aqui o A é positivo, tem que ser o B aqui, ó, negativo. Então a soma tem que dar menos 3 e o produto tem que dar menos 10, né? Aqui não precisa trocar o sinal. Agora, se você lembra lá, a soma é menos B sobre A, então menos 3 sobre 1, que vai dar menos 3, e o produto é C sobre A. Aqui o termo independente é C, menos 10 sobre A, que é 1, que vai dar menos 10. Tudo bem? Então pense aí em dois números, cuja soma é menos 3 e o produto menos 10. Pensou aí? Então quais são os valores? Para aqui ter, vamos lá, seria aqui menos 5 e 2. Certo? Menos 5 e 2? Ó, menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então, esses são os dois valores. Então, determine y pertencente aos reais, tal que cosseno de x é y sobre 3 e seno de x é igual a raiz de 3y menos 1 sobre 3. Então, quem são os dois valores? Estão aqui, ó. Y igual a menos 5 e o y igual a 2. Então, chegamos aqui nas soluções y igual a menos 5 e y igual a 2. Ok? Então, será que essas duas soluções satisfazem, né, o que nós temos? Então, vamos lá. Y igual a menos 5. Então, se eu substituir aqui y igual a menos 5, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 5 sobre 3. Né? Então, menos 5 sobre 3... Qual é a condição de existência do cosseno e do seno? Então, condição de existência é que os valores de seno e cosseno têm que ser maiores que menos 1 e menores que 1, certo? Então, vamos para cá. Se eu colocar, então, menos 5 aqui, menos 5 sobre 3 vai dar um resultado, menos 5 terços. Menos 5 terços é um número que é o quê? Maior que menos 1. E menor que 1. Então, satisfaz a primeira condição. Só que esse valor de y ele também tem que satisfazer os valores do seno. Né? O valor do seno. E aí, olha o que acontece aqui. Se eu colocar o valor de y aqui, vai ficar 3 vezes menos 5, que vai dar menos 15. Menos 15 com menos 1 vai dar menos 16. E aí eu vou ter aqui uma raiz quadrada de um número que negativo. E eu não existe dentro dos reais, então por isso que ele coloca o y pertencente ao real. Né? Então não vai satisfazer esse valor do seno. Né? Por quê? Porque aqui eu vou ter a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Então a primeira solução, ela satisfaz a equação do segundo grau, mas ela não satisfaz a condição de existência do seno e do cosseno. Vamos para a segunda solução. 2. Então aqui, ó, cosseno x vai ficar 2 sobre 3. 2 terços é o quê? Um número maior que menos 1 e menor que 1. Então,
2/3 satisfaz a condição de existência do cosseno. E aqui, jogando aqui, vai ficar o quê? No seno. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. 5/3. 5/3. Então vai ficar raiz de 5 sobre 3, na realidade. Tá? Então vai ficar raiz de 5 sobre 3. E aí o que a gente acaba concluindo com isso? Né? Raiz de 5 existe? Existe. Né? Sobre 3 vai me dar um resultado que é maior que menos 1 e menor que 1. Então, quando nós pegamos o y igual a 2 e jogamos aqui para observarmos essa condição de existência de seno e cosseno, o único valor de y que satisfaz isso é justamente y igual a 2. Então, a minha resposta aqui, ou a solução, né, que satisfaz é y, então vou colocar aqui, y igual a 2. Tá ok? Muito bem. Continuando aqui os exercícios, vamos lá, quarta questão. Simplifica as expressões. Estou mostrando duas expressões aqui, tá? Então vamos resolver aqui a primeira. Tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Então o que eu quero aqui é tornar essa expressão, tá, matematicamente mais simples. Então vamos lá. Bem, aqui tangente ao quadrado de x eu vou repetir, tangente ao quadrado de x sobre, agora presta atenção, se você lembra lá, nós falamos nas relações auxiliares, que a gente também chama de derivadas, e uma delas é essa aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de x. Se você olhar lá para as relações auxiliares, você vai ver que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Certo? A primeira relação auxiliar. 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Tudo bem? Observe que eu já fiz uma simplificação aqui. Só que aí eu posso melhorar. Porque eu sei que tangente de x é igual a seno dividido pelo cosseno. Então, no lugar de tangente, eu vou fazer isso, ó. Seno, só que não está ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Isso aqui tudo, ó. O que é secante ao quadrado de x? Então, nós vimos lá que secante é o inverso do cosseno. Então, vai ficar 1 dividido pelo cosseno de x. Só que como a secante está ao quadrado, então aqui vai ficar também 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Observe aqui, né, que o que nós fizemos é colocar a expressão basicamente em função de seno e cosseno. Então sempre essa vai ser a nossa ideia aqui, o nosso caminho para tentar simplificar as expressões. Como eu tenho uma divisão de frações, o que eu faço numa divisão de frações? Eu conservo a primeira, seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? E multiplico o quê? Pelo inverso da segunda. Então, se é 1 sobre cosseno ao quadrado, invertido vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x sobre 1. Observe aqui, ó, que eu posso cortar cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado. E o que é que sobra? Seno ao quadrado de x. Então, né, o que a gente pode concluir? Que tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Bem, essa é a nossa solução, a simplificação dessa expressão. Tudo bem? Muito bem. Agora, vamos lá fazer essa aqui. Essa aqui já requer, né, mais atenção. Tá? Deixa eu colocar aqui que eu acabei esquecendo um quadrado aqui.
Essa aqui requer já uma atenção maior. Bem, uma coisa que vocês têm que tomar consciência é o seguinte, e você já deve ter observado, que quando você vai manipular expressões, né, trigonométricas ou não, você vai ter que ter o conhecimento lá da parte algébrica. Então, nós vamos trabalhar isso aqui algebricamente. Ok? Vamos lá. Vamos agora fazer aqui a letra B. Então, na letra B, eu tenho seno x mais cosseno x ao quadrado, dividido por 1 menos seno ao quadrado de x, menos seno x menos cosseno x ao quadrado sobre cosseno x. Ok? Observe o seguinte, que aqui já toda a expressão já está em função do seno e do cosseno. Aqui não, nós pegamos, né, algumas relações auxiliares e principais e desenvolvemos para chegar na parte mais simples. Nesse caso, não. Então, como aqui já está em função do seno e cosseno, o que você tem que ter consciência é que nós vamos ter que manipular essa expressão algebricamente. Não tem para onde fugir. E para isso a gente vai relembrar algumas coisas lá, né, do ensino fundamental. Bem, uma das coisas que a gente pode relembrar aqui do ensino fundamental são os produtos notáveis. Então eu vou mostrar logo o produto notável para a gente poder aplicar aqui. O primeiro produto notável que a gente vai aplicar aqui nessa questão é esse aqui, ó. A mais B ao quadrado. Como é que a gente chama isso aqui? Quadrado da soma de dois termos. E como é que eu resolvo isso? Desenvolvo isso. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Um outro produto notável que eu vou precisar para essa questão é esse aqui, ó. É o quadrado da diferença. E como é que eu desenvolvo o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bem, então vamos utilizar esses dois produtos notáveis. Outra coisa aqui, né, que eu quero logo, vou adiantar para vocês, é o seguinte. Nós mostramos lá para vocês que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou isolar o cosseno. Se eu isolar o cosseno, aqui, cosseno de x, o que vai ficar? Já está o 1. E esse mais seno vai passar para cá o quê? Menos seno ao quadrado de x. Tudo bem? Estou mostrando isso aqui antes porque eu vou precisar desses desenvolvimentos aqui e dessa expressão para você aqui, cosseno ao quadrado de x. Então vamos lá, vem para cá. Então, observe aqui, o que eu tenho? Soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos. Como é que eu faço para desenvolver isso? Quadrado do primeiro. Quem é o meu primeiro? Seno x. Quem é o segundo? Cosseno x. Então, aplicando aqui, ó, a primeira relação, ali no primeiro produto notável, então vamos lá. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É o seno. Então vai ficar seno ao quadrado de x. Mais o quê? 2 vezes o primeiro, que é o seno x, multiplicado pelo segundo, que é o cosseno x. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo aqui? É o cosseno. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Dividido por quem? Por 1 menos seno ao quadrado de x. O que é 1 menos seno ao quadrado de x? Nós desenvolvemos aqui e chegamos na conclusão, olha, que 1 menos seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Então, aonde tem 1 menos seno ao quadrado de x, eu vou substituir pelo quê? Cosseno ao quadrado de x. Tudo ok? Agora, vamos para o próximo. Menos
Né? Então, já estão vendo aí que está ficando emocionante o negócio. Tá? Menos. Vamos fazer aqui, ó. Agora, olha, o quadrado da diferença. Como é que fica o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro. Então, só preste atenção numa coisa. Esse menos, ele é de toda a expressão. Ele não é só desse numerador. Então, para evitar qualquer problema, eu vou botar aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui. Vou botar um parênteses. Então, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro. Então, seno ao quadrado de x. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que aqui repete, o primeiro é seno e o segundo é cosseno. Mais, tá? Presta atenção aí, me segue aqui, mais quem? O cosseno ao quadrado de x. Sobre, eu vou fechar aqui, né? Isso tudo sobre quem? Cosseno de x ao quadrado. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Observe aqui, né, algo que facilita já pra gente, é que as duas expressões ela têm o mesmo denominador, que é cosseno ao quadrado de x. Então, se elas têm o mesmo denominador, então eu já vou fazer isso aqui. Cosseno ao quadrado de x. Agora, preste atenção nisso, tá? Olha aqui, eu tenho seno ao quadrado de x somado com cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x somado com cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? A 1. Então, vamos lá, olha. Esse aqui somado com esse dá quanto? Dá 1. Tudo bem? Mais quem? O que sobrou aqui? 2 seno x vezes cosseno x. Bem? Aí, menos, olha aí o menos. Presta atenção aqui agora. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, nós já sabemos que isso aqui é igual a quê? Igual a 1, né? Então, eu vou colocar aqui o parênteses, então vai ficar 1. Menos, repito isso aqui, ó, 2 seno x vezes cosseno x. Tudo ok? Agora, vou eliminar aqueles parênteses ali. Então, 1 mais 2 seno x vezes cosseno x. Menos com mais dá menos 1. Menos com menos dá mais 2 seno x vezes cosseno x. Tá? Isso tudo está dividido por quem? Por cosseno ao quadrado de x. Agora, vamos lá, já estamos chegando no final. 1 menos 1, olha aí. Simétricos aqui, cai fora. Tudo bem? Agora, 2 seno x, ó, 2 seno x cosseno x. Com mais 2 seno x cosseno x, eu vou ficar com um total de 4 seno x cosseno x. Isso tudo dividido por quanto? Por cosseno ao quadrado de x. Tudo beleza aqui? O que eu posso fazer ainda aqui? Eu posso simplificar, olha que legal. Eu posso simplificar esse cosseno com um daqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Em cima, 4 seno x. Sobre, o que sobrou aqui? Cosseno x. Igual a quem? Ó, isso já estaria simplificado, mas eu posso ainda melhorar esse visual. Porque aqui eu tenho 4 vezes... O que é seno dividido pelo cosseno? Isso mesmo, tangente. Então, olha lá.
essa expressão toda aqui, ó, seno x mais cosseno x ao quadrado dividido por 1 menos seno ao quadrado de x, menos seno x menos cosseno x sobre cosseno x ao quadrado, é igual a 4 vezes tangente A. Com isso, tá, nós fechamos essa parte de exercícios aqui na aplicação das relações trigonométricas, ok? Então, até a próxima, pessoal. Valeu, tchau!